sou Laura Escobar, do estúdio Laura Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Números, seguindo. E o exército, segundo o censo, foram 74.600 e juntos se acamparam a tribo de Isacar, e Natanael, filho de Zuar, será príncipe dos filhos de Isacar, e seu exército, segundo o censo, foram de 54.400. Depois a tribo de Zebulon, Eliabe, filhos de Elon, será príncipe dos filhos de Zebulon, e do exército, segundo o censo, foram 57.400. Todos os que foram contados do arraial de Judá foram de 186.400, segundo as suas turmas. Esses marcharão primeiro o estandarte do arraial Ruben, segundo as suas turmas, estará para o lado sul. Eleazur, filho de Sedeur, será príncipe dos filhos de Ruben, e seu exército, segundo o censo, foram 46.500, e junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Silimuel, filho de Zaridai, será príncipe dos filhos de Simeão, e seu exército, segundo o censo, foram 59.300. Depois a tribo de Gade, e Eliasaf, filho de Deuel, será príncipe dos filhos de Gade, e seu exército, segundo o censo, foram 45.650. Todos os que foram contados no arraial de Ruben foram 151.450, segundo as turmas, e estes marcharão em segundo lugar. Então partirá a tenda da congregação do arraial dos levitas, no meio dos arraiais. Como se acamparem, assim marcharão cada um no seu lugar, segundo os seus estandartes. O estandarte do arraial Efraim, segundo as suas turmas, estará para o lado ocidental. É Elisama, filho de Amiúde, príncipe dos filhos de Efraim, e seu exército, segundo o censo, foram 40.500. E junto a ele a tribo de Manassés, e Gamaliel, filho de Pedazur, será príncipe dos filhos de Manassés, e seu exército, segundo o censo, foram 32.200. Depois a tribo de Benjamim, e Abidã, filho de Gideoni, será príncipe dos filhos de Benjamim, e seu exército, segundo o censo, foram 35.400. Todos foram contados no arraial de Efraim, foram 108.100, segundo as turmas, e estes marcharão em terceiro lugar. O estandarte de arraial de Dan estará para o norte, segundo as suas turmas. Aizer, filho de Amiasaidai, será príncipe dos filhos de Dan, e seu exército, segundo o censo, foram de 62.700, e junto a ele acampará a tribo de Azer, e Pagiel, filho de Ocrã, será príncipe dos filhos de Azer, e seu exército, segundo o censo, foram 41.500. Depois a tribo de Naphtali, Aira, filho de Enan, será príncipe dos filhos de Naphtali, e seu exército, segundo o censo, foram 53.400. Todos que foram
contados no arraial de Dan foram 157.600. Estes marcharão no último lugar, segundo seus estandartes. São esses os que foram contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais. Todos que foram contados do arraial pelas suas turmas foram 603.550, mas os levitas foram contados entre os filhos de Israel, como o Senhor ordena a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel, conforme tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Se acamparam segundo seus estandartes. Assim marcharam cada qual segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais. O número de ofício levitas. Estas são, pois, as gerações de Arão e Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no monte Sinai. E são estes o nome dos filhos de Arão, o primogênito, Nadab. Depois, Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, os sacerdotes ungidos, consagrados para oficiar como sacerdotes, mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor quando ofereciam fogo estranho perante o Senhor no deserto do Sinai. E não tiveram filhos, porém Eleazar e Itamar oficiaram como sacerdotes diante de Arão, seu pai. Disse o Senhor a Moisés: faz chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão, o sacerdote, para que o sirvam e cumpram seus deveres para com ele e para com todo o povo diante da tenda da congregação, para ministrarem no tabernáculo. Terão cuidado de todos os utensílios da tenda de congregação e cumprirão ao seu dever para com os filhos de Israel no ministrar no tabernáculo. Dará, pois, os levitas a Arão e a seus filhos, dentre os filhos de Israel lhe são dados. Mas a Arão a seus filhos ordenarás que se dediquem só a seu sacerdócio. E o estranho que se aproximar morrerá. Disse o Senhor a Moisés: eis que tenho eu tomado os levitas do meio dos meus filhos de Israel, em lugar de todo o primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, e os levitas são meus, porque todo o primogênito é meu, desde o dia que feri todo o primogênito da terra do Egito. Consagrei para mim todo o primogênito em Israel, desde o homem até o animal serão meus. Eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: conta os filhos de Levi segundo a casa dos meus pais. Pelas suas famílias contarás todo homem da idade de 1 mês para cima. E Moisés contou segundo o mandado do Senhor, como lhe fora ordenado. São esses os filhos de Levi pelos seus nomes: Gerson, Coate e Merari. Esses são os nomes dos filhos de Gerson, suas famílias, Libni e Simei. E os filhos de Coate pelas suas famílias: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Mirai pelas suas famílias, Mali e Musi. São essas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson a família dos Libnitas e dos Simitas. São essas as famílias dos Gersonitas, todos os homens que deles foram contados, cada um nominalmente, de 1 mês para cima, foram